Eu era presidente da Associação Nacional de Epidermólise Bolhosa, que é a DEBRA Brasil. Em agosto eu entreguei a presidência e acabei assumindo a parte de diretoria médica. Eu queria agradecer a Luciana, né, pelo convite, ao Isaac, que é meu colega de faculdade, nós nos formamos juntos. O doutor Sobania foi meu professor na Federal. Faz tempo, muito tempo. E para mim é sempre uma honra poder falar sobre epidermólise, porque, principalmente aqui com vocês, porque cada um tem uma visão a respeito da doença rara, né? Eu como médica tenho a família e vocês têm uma visão às vezes um pouco diferente, distante do que nós sofremos lá, né? Na outra ponta. E quando eu dei essa palestra ano passado no Fórum de Doenças Raras, que envolvia os juízes, os advogados, pacientes e médicos, que eu conheci a doutora Luciana, ela me convidou para passar isso para vocês também. Então essa é mais uma visão do médico e do paciente, como é a vida deles com e sem os produtos, né? Infelizmente a epidermólise bolhosa é uma doença extremamente grave, rara, né? Felizmente ela é rara, mas ela é extremamente grave e causa, além de um sofrimento físico e emocional para a família, um sofrimento econômico muito grande. É uma doença extremamente cara e é praticamente impossível de uma família conseguir arcar com os custos. E o Estado, ainda não está assumindo tudo isso como deveria, né? A epidermólise bolhosa, então, ela, apesar de eu ser dermatopediatra, eu tenho a formação em pediatria também, a epidermólise ela é uma doença multissistêmica, não é uma doença localizada só na pele, né? Tem uma prevalência... Aqui, né? Opa! Eu que apaguei? É aqui, né? A luzinha? Direita esquerda. A luzinha embaixo, no gatilho. Aqui? Mas não vai. Não apaga. Bom, deixa eu ver. Tem uma prevalência de 11 casos por 1 milhão de habitantes e acredita-se que no mundo tenha perto de 500 mil casos. Então, apesar de raro, não é tão raro assim. No Brasil, nós temos um cadastro nacional que eu estou realizando desde 2014 e de lá para cá nós já temos 923 casos cadastrados. Pela literatura mundial, acredita-se que tenha 1.600 casos aqui no Brasil. Então, quase a metade ainda está sem diagnóstico e provavelmente sem um tratamento adequado. No Paraná, nós temos cadastrados aqui 50 casos, tá? Pela associação e pela DEBRA. Nesse cadastro, o que nós temos é que quase a metade dos pacientes são crianças de 0 a 15 anos. Então, pensem, são quase 500 crianças, se for contar pela estatística mundial, 800 pacientes de 0 a 15 anos sofrem diariamente com essa doença. Existe um comprometimento, né, de pele e mucosas, porque há uma falha na produção do colágeno. O colágeno é o cimento que nós temos na pele, né? Nós temos 3 camadas e esse colágeno ele mantém essas camadas aderidas uma na outra. Alguns pacientes da forma mais grave, eles não têm nada, não produzem nada de colágeno. Então, um atrito mínimo, né, como o atrito da roupa, o atrito da fralda, o trauma mesmo, uma queda, tudo isso vai fazer com que esses pacientes descolhem essa pele ao menor atrito. E aí formam bolhas, como se fossem bolhas de queimadura de 2º e 3º grau, extremamente dolorosas, né? E essa manifestação já se faz desde o recém-nascido. Então, essas crianças têm dor do começo ao final da vida. Eu posso interromper? Pode. Sempre aparece já no nascimento. No nascimento. Ah, entendi. Não é uma doença que pode aparecer mais tarde. Não, são 4 formas principais, né? A forma simples, a manifestação é mais em extremidades. Aí tem a forma distrófica, que pode acometer mucosas, além da pele, acomete mucosas também. A juncional, que é a mais grave de todas, ela tem um comprometimento praticamente de 100% de pele e mucosas e a letalidade é bem alta, assim, eles morrem praticamente até o 2º ano de vida, né? E a forma Kindler, que é uma mistura das outras manifestações, né? Mas, felizmente, as formas mais graves são mais raras, mas no nosso cadastro são a maioria, porque provavelmente são os pacientes que precisam mais de ajuda, são os que se associam, né, e buscam informações. A causa é genética?
causa é genética. Existe a forma adquirida, que daí não entra na nossa estatística, aí é autoimune. É semelhante ao lúpus, outras doenças. E essa pode aparecer no decorrer da vida? Essa sim. Vai aparecer também, mas não, essas são adquiridas, né? Sim. A epidermólise, a nossa epidermólise hereditária, é relacionada à genética mesmo, né? Como ela é multissistêmica, ela apresenta complicações em vários órgãos. Então, muitas vezes, aquele paciente que não é bem conduzido no início, ele vai evoluir com sequelas, então, se ele não tiver um tratamento adequado. O tratamento, não existe uma cura ainda. Existem muitas pesquisas na área, mas ainda não tem cura. Então, o que a gente precisa? Os cuidados iniciais no recém-nascido é fundamental para que eles tenham se é uma forma grave, para que eles pelo menos tenham uma qualidade de vida mais adequada. Esses pacientes, como eles fazem lesões pelo corpo todo, eles precisam de curativos especiais. Então, a gaze vaselinada, o micropóreo, o esparadrapo comum, ele gruda na pele. E toda vez que você vai trocar o curativo, a pele vem junto, né? Então, é um trauma para essas crianças usar o que existe de padrão pelo SUS, né? É importante estimular a amamentação deles, fazer um suporte nutricional, porque esses pacientes eles perdem muito pela pele, né? Eles perdem muito nutriente através da pele. São crianças que têm dificuldade de ganhar peso, eles são desnutridos cronicamente, né? Ganhar peso, estatura, são crianças pequenas normalmente. Toda a orientação com a família, em relação à proteção aos traumas, a orientação com o profissional de saúde, todo aquele atendimento inicial do recém-nascido, passa a sonda, esfrega para ver se chora, né? Põe esparadrapo, põe veia, aquela criança está com bolha, eles colocam na incubadora. Tudo isso vai piorar ainda mais o quadro dessas crianças, né? Isso vai acabar levando a infecções e geralmente essa é a causa do óbito. E tem como você consegue detectar já na gestação? Na gestação, não. Como é que você vai preparar esse momento do parto? Não se prepara. A hora que o bebê nasce é o momento dramático, assim. Se for um parto normal, então... Geralmente, o parto normal, a criança nasce com muitas lesões. Com a divulgação do trabalho da Débora e das associações, a gente tem conseguido notificação já na sala de parto, em alguns lugares, né? Então, a gente já, por telefone, nós temos uma equipe de voluntários, a gente já faz a orientação inicial e muitos pacientes a gente consegue diminuir muito os traumas nessa hora, assim, nesse momento. Mas, assim, a gente precisa de bastante divulgação, né, do trabalho, saber que tem uma equipe responsável que pode fazer essa orientação. Nos casos assim que já tem casos familiares, por exemplo, que a mãe engravidou de novo, aí todo o trabalho da gestação é feito, toda a equipe já é preparada para que quando nascer, se nascer, dependendo da forma, é 50% a 25% de chance de repetir nas gestações, né? Então, quando tem isso, a gente consegue já deixar preparada a equipe. Mas no momento que consegue identificar, assim, no momento do parto. E aí tem um protocolo especial para esse tipo de Nós temos o atendimento recém-nascido, já tem todos os cuidados, assim. Ele não vai ser passado... não passar sonda, não colocar incubador, porque o calor vai aumentar a febre, vai aumentar a formação das bolhas, né? Aumenta a temperatura, vai fazer mais bolhas. Não colocar nada que grude nenhum dispositivo. Aí a Débora disponibiliza nesses primeiros 3 meses um kit especial com as coberturas. A gente já encaminha para o hospital, né, para o paciente. E aí o profissional que está ali vai ter pelo menos esse respiro para conseguir atender essas crianças. Porque até fazer a judicialização ou até que o Estado resolva atender esses pacientes, demora. Então, a emergência a gente consegue resolver ali na hora, né? Esse acompanhamento, então, é multidisciplinar, como eu falei, né? Aqui mostrando as pesquisas que tem na área, né? A luz no fim do túnel seria a terapia gênica, né? Tem um caso descrito que foi realmente de cura, né? Um paciente com AIB juncional, foi feito uma união de vários países lá da Europa, e eles fizeram a terapia gênica e fizeram o enxerto de pele modificada em 85% da pele desse paciente. E assim,
curou, ele não fez mais bolhas. Claro que as sequelas internas ele continua. Então, provavelmente vai ter que ter uma combinação de técnicas, né? Mas ainda está em fase de pesquisa, está extremamente caro, não vai estar acessível para essas 500 mil pessoas aí que têm a doença, né? Então, o tratamento realmente ainda é paliativo. A gente busca a qualidade de vida desses pacientes, né? Aqui, quem não é da área de saúde, mostrando... pena que não dá para ver aqui, ó. Embaixo, do gatinho. Aqui. Eu estou apertando aqui, ó. Então, aqui tem esses corpúsculos aqui, são os corpúsculos nervosos responsáveis pela dor. E a bolha se forma exatamente nessa área. Então, o recém-nascido, logo que nasce, ele vai deixar essa pele exposta com todos esses corpúsculos nervosos aqui. Então, a primeira característica dessa doença é a dor mesmo. Eu trouxe os dois casos aqui, né, os dois extremos. Esse é um paciente com 20 dias de vida, né, ele nasceu no Maranhão, no interior do Maranhão, e apresentava essas bolhas de descolamento da pele desde o nascimento, tanto em membros, né, tronco, face, e também tinha mucosas. Esse paciente ele foi conduzido como se fosse uma infecção de pele. O impetigo bolhoso é uma das doenças que causa bolha no recém-nascido mesmo, mas a criança não nasce com isso, geralmente a partir do 10º dia de vida, né, que aparece. Esse bebê nasceu com as bolhas, mas mesmo assim o hospital tratou como se fosse um impetigo. A criança ficou internada, colocaram em incubadora, as bolhas foram aumentando, então eles aumentaram o antibiótico, e isso levou pelo menos uns 15 dias, né? E quando no 15º dia essa criança começou a convulsionar, quer dizer, fez, lógico, infecção e acabou fazendo septicemia. E aí eles encaminharam para um hospital da capital, e assim que a médica, a pediatra, viu, ela já identificou a doença e entrou em contato com a gente pela internet. Nós mandamos todas as orientações, conseguimos, na época não tinha o kit borboletinha, nós conseguimos juntar dos pacientes que tinham eu sou de Blumenau, né? Então os pacientes que tinham por lá, eles economizaram o curativo, fizemos uma caixinha e mandamos para o Maranhão, né? Doutora, interromper. No sistema público há algum programa de tratamento para isso? Não tem. Nada? Não tem nada. Então, esse era o paciente no nascimento, né? Praticamente com ausência de uma grande parte da pele, né? Aqui totalmente exposta. O impetigo bolhoso, ele realmente faz bolhas, mas não nessa intensidade. E quando chegou no hospital, lá de referência, ele já chegou assim, todo enfaixadinho, entubado, com sonda vesical, com veia pega aqui, né? E embrulhado da cabeça aos pés, né? Com um esparadrapo grudadinho aqui no rosto, né? E isso aqui foi o que sobrou dele, quando nós tiramos as gases, né? Isso era gase vaselinada, que é o que tem no SUS, é o que o SUS oferece para nossos pacientes, né? Esse paciente, essa posição aqui, né, já é uma postura de descerebração que nós chamamos. Então, quando o paciente está em estado grave, praticamente não tem mais cérebro, né, de tanto por hipóxia, eles têm essa postura de descerebração. Esse paciente aqui já estava, né, em óbito. Foi feitas as orientações, foi feito todos os cuidados para aquela pele, e a nossa ajuda com os produtos, com as coberturas, chegou no dia que esse paciente foi a óbito. Então foi uma coisa muito frustrante, tanto para nós que estávamos trabalhando à distância, como para a equipe que investiu nesse paciente, né? Ele morreu no mesmo dia, né? 5 dias após a admissão no centro de referência, ele acabou indo a óbito, mesmo a gente tentando doar as coberturas. Esse é um outro caso daqui do Paraná, aqui em Curitiba. Eu estava no aeroporto voltando de um simpósio de epidermólise. A minha colega daqui, que é dermatopediatra, me passou as fotos pelo celular e também o paciente apresentou bolhas em áreas de atrito e mucosa, não tinha tecido em membros inferiores e com descolamento das mãos, né, principalmente em bolhas nas mãos. Então esse era o paciente, né? Ele tinha lesões onde encostaram nele, né? Colocaram até adesivo aqui, né? Aqui a mãozinha. Eu não sei se dá para ver bem, mas aqui ele não tinha pele dos membros inferiores, né? Aqui com ausência
colocaram oxímetro de pulso, né, que é para ver como é que está o coraçãozinho do bebê. A hora que tiraram o oxímetro, veio a pele junto. Né? E esse paciente, lá no aeroporto ainda, eu passei todas as orientações, a médica ligou para o hospital, nasceu no Santa Cruz, né? E a equipe da UTI já recebeu as orientações, foi feito tudo o que precisava, né? No quarto dia eu consegui vir para Curitiba, trouxe os produtos e nós conseguimos fazer toda a troca de curativos adequado. E esse paciente, essa troca, né, não é assim do nada, não é porque a gente quer usar esses produtos, né? A gente se baseia no consenso internacional de feridas, que é a nossa DEBRA nacional, ela é ligada à DEBRA internacional, que é um conjunto de associações especializadas em epidermose. Então, ali tem vários profissionais de saúde com muita experiência na área, se reúnem e veem o que tem de mais moderno, o que tem de mais específico para tratar essa doença. Então, aqui existe o consenso, né? Os produtos que nós usamos, adequados para cada fase da ferida. Não existe um curativo só que vai fazer todo o tratamento da ferida. Isso é importante, às vezes, para vocês que recebem um laudo, né? Um laudo do médico. Às vezes tem um laudo lá com um curativo só, 120 placas. Não existe, por 4 anos, não tem como. As feridas seguem uma fase. Às vezes ele está numa fase com mais secreção, às vezes está com uma fase superficial, às vezes é uma fase com infecção. Então, cada fase tem um produto específico, né? Claro que tem várias marcas, então vocês têm opção de usar uma marca ou outra. E é nesse consenso que a gente se baseia para fazer um laudo coerente, adequado realmente para o paciente, né? O tratamento é só os curativos? Os curativos. O tratamento paliativo são só os curativos. Por enquanto, são só os curativos. Né? Esse é aquele paciente que eu mostrei daqui de Curitiba, né? Já com os produtos adequados, né? Com espuma não aderente, com as faixas, né, de contenção. Normalmente, se você usa essas faixas crepe, né, essa atadura crepe que existe na rede pública, isso é extremamente áspero. A criança passa a mãozinha no rosto, faz uma bolha, né? Então, aqui são ataduras, a gente chama de atadura neve, é uma atadura bem macia, né? Eu até tenho aqui, se vocês quiserem conhecer, né? Produtos que não se movimentem na hora do curativo, porque vai acabar fazendo mais, né? Ele está em berço simples, né? Não está em berço aquecido, nem incubadora, e tudo ao redor é para evitar o trauma nele, né? Não tem veia pega, nada, não tem sonda, né? Esse bebê estava mamando no peito, apesar de ter lesão de mucosa, a gente conseguia que a mãe amamentasse, lubrificava a mama com vaselina e ela conseguia amamentar, né? Essa lesão de mucosa que você fala é bem dentro da boca, quando ele mama? Na hora da mamada ou quando engole algum alimento sólido, alguma coisa, não o bebê, né? Mas as crianças maiores, eles fazem bolha pelo atrito do alimento. E aí o atrito do alimento fazendo bolhas constantes vai fazer estenose do esôfago. Aí eles não conseguem mais comer. Aí tem que fazer dilatação, aí faz mais bolhas. Isso é inflamação. E aí quando eles evacuam, eles fazem bolha em região anal também. Daí eles seguram, fazem constipação. Aí quando evacuam umas fezes mais endurecidas, fazem mais lesão, né? O tratamento é para a vida inteira. Ele não tem uma evolução de... Com o tempo, as bolhas vão diminuindo, porque os pacientes aprendem a se cuidar mais, não fazem tanto trauma. Né? Aí a gente vai administrando as sequelas que aparecem da primeira infância. Mas veja assim, você tem paciente adulto hoje, né? Tem alguns que têm uma qualidade de vida boa, que conseguem... Se eles têm um bom atendimento, eles conseguem uma boa qualidade de vida. Esses pacientes, os adultos, eles vão para a escola, fazem faculdade, nós temos pacientes que são médicos, pacientes advogados, biólogos. Os adultos, eles... Se tem um bom atendimento desde o início, eles têm uma boa qualidade de vida. Vocês podem ter uma vida normal. Também depende do tipo de epidemose. Nós temos formas graves que têm uma qualidade de vida boa também. Claro que a forma grave, a tendência é complicar mais na primeira infância. Então, se eles passam essa primeira infância com uma boa qualidade, a tendência é eles terem uma boa qualidade depois. Nós temos adultos com uma forma distrófica recessiva com 60 anos. Né? Sem atendimento, 2, 3 anos esses pacientes vão ao.
E mesmo na forma simples, o que mais nos entristece às vezes são esses pacientes na forma simples que vão a óbito, por falta de atendimento, né, ou falta de cuidados. Aqui mostrando os curativos especiais, alguns são com silicone, né? Esse bebê aqui, quando nasceu, a enfermeira passou a fralda para limpar o cocôzinho e fez uma baita lesão aqui, né? Aí depois do curativo primário a gente pode usar uma espuma para proteção e aqui um oxímetro de pulso sendo colocado com um curativo não aderente, né? Então existem curativos que você pode colocar e na hora de tirar ele é atraumático. Desculpa, e como que trata a lesão da mucosa? A lesão da mucosa, existem medicações que você faz para forrar a mucosa. Às vezes você consegue, né? Normalmente eles se alimentam, são alimentos mais pastosos, né? Porque o sólido realmente eles não conseguem engolir. Aí com os cuidados, com a alimentação. Mas, por exemplo, nessa primeira fase, no bebê que está amamentando ainda, vocês conseguem fazer alguma coisa para que ele consiga aí mamar? existem produtos para cicatrizar. Aí você pode usar cicatrizar. Ou seja, na hora de mamar tem dor igual. Tem dor igual. Aí a gente usa às vezes a vaselina para diminuir o atrito, né, na hora da amamentação. Se eles não conseguem amamentar, a gente tem uma mamadeira especial, que é a dos fissurados, né, que o leite sai lá no céu da boca, então eles não têm trauma, não tem atrito para fazer. Essa mamadeira é super cara, então às vezes a gente consegue de doação e encaminha para os pacientes também. Aqui um paciente maior, né? Esses pacientes eles devem, como eles formam bolhas importantes, entre os dedos essas bolhas vão fazendo cicatriz e vão grudando até fechar a mão. Então esses pacientes acabam às vezes perdendo a independência, né? Perdem o movimento de pinça. E uma das coisas que nós fazemos é prevenir isso com esses curativos não aderentes desde recém-nascido. As mãozinhas devem ser enfaixadas para evitar. E muitas vezes a gente consegue que esses pacientes mantenham a estrutura, né? Aqui mostrando com a luva, né? Que também são os curativos não aderentes. Esse é um caso... A própria família acaba aprendendo essa manipulação. Aprende. Isso aí tudo é um treinamento da família. Às vezes mães adolescentes com 15, 17 anos aprendem a lidar com essas crianças, né? Esse aqui é o caso, esse paciente de Curitiba aqui, ele é extremamente ativo, né? Então ele levou um tombo, né? Eu estava num telefone a mãe me ligou do outro, ele caiu com a mão espalmada. Ele tirou toda a pele, né? Ele desenluvou. Tanto a pele da palma da mão quanto esse dedo. A mãe me mandou essa foto, eu quase infartei, né? Quando eu vi. O dedo inteiro, ele desenluvou todo o dedo, né? O que eu faço? Ela tinha o curativo, eu enfaixei dessa forma. Ela tinha os curativos especiais. Aqui não dá para ver, mas é um curativo transparente. É uma membrana de celulose que é produzida aqui, até em Curitiba, né? A fábrica é do Brasil. É a única que não tem no consenso ainda, nesse consenso internacional, esse de 2017, porque é um produto brasileiro, né? Mas a gente está trabalhando para que ele vá no próximo consenso. Mais ou menos. Mas acaba sendo mais barato em relação aos produtos externos por causa do imposto. E o filme? Não, é uma membrana de celulose. Aqui é o Membracel, o nome da marca. Isso é muito usado em queimados, né? Ele funciona como uma segunda pele. Para feridas superficiais e novas, ele funciona muito bem. Então a mãe fez o curativo aqui, embrulhou, uma semana depois a pele estava recuperada. Tá? Se fosse usar o outro curativo, que é uma espuma, que é adequada também para EB, ele ia levar uns 2 meses para cicatrizar, porque daí faz umidade e tal. Então, existem vários fatores que a gente pensa para prescrever o curativo, não é só porque tem ferida ou porque tem bolha, né? Tem que levar em consideração a umidade da ferida, o grau de infecção e tudo mais, né? A localização. Então, esse aqui é o paciente de Curitiba, né? Esse era ele, né? Quando nasceu, aquela criança com doença rara, que tem um número, né? Que funcionava como um número raro. Ele se transformou em Miguel, o filho da Jéssica, o neto da Eliana, né? Que cresceu, é tocador de guitarra, ele é um roqueiro, assim, tem os filmes dele no Face, que é maravilhoso. É meu paciente até hoje, ele completou 5 anos a semana retrasada.
E ele está se preparando para virar o presidente da Débora, e a gente espera que ele seja um dia, né? Ele teve a sorte de ter uma família batalhadora, de ter toda uma equipe que recebeu as instruções de uma forma bem humilde até, porque nem sempre a gente consegue isso, né? O médico até recebe, não, mas eu sei o que é uma doença rara, deixa que eu me vire. E às vezes o paciente acaba complicando, né? Mas ele teve essa sorte. Então é um paciente que a gente teve a graça de conviver com ele até hoje. A gente acaba se tornando até parte da família. Eu considero ele da minha família. E é um menino maravilhoso, assim. Então deixou de ser um número para ser um ser humano, né? E esse é o outro lado, que infelizmente é o que a maioria dos pacientes do Brasil atendem, né? Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma foto montada, né? A maioria dos pacientes não tem acesso nem à judicialização. Então, eles recebem, às vezes, por doação. Isso aqui é uma foto de um paciente lá do interior do Nordeste. A mãe recebe uma quantidade pequena, o paciente tem uma forma grave. E o que ela faz? Ela lava os curativos. Ela recebe de doação, não recebe do Estado, não recebe judicializado, né? Então, ela lava os curativos. E é um curativo que deveria funcionar como proteção, está funcionando como fonte de infecção. Isso aqui é extremamente cruel e é o que muitos pacientes acabam fazendo. E essa aqui é a Mariana. Ela é, assim, acho que uma das pacientes que eu mais amei na minha vida. Assim. A gente, teoricamente, não deveria se envolver com os pacientes, né? É o que a gente aprende na faculdade. Mas a epidermólise não tem como a gente não se envolver. E eu atendo ela desde os 5 anos de vida. Ela foi a nossa top model até agora em todas as campanhas de divulgação da doença. Ela mandava as fotos, a gente colocava, né? A Mariana Barsottini, ela é de São Paulo e ela vinha constar comigo em Blumenau. Participava de tudo, mobilizava a escola dela, mobilizava todo mundo, né? E essa é a Mariana por baixo das roupas, né? Apesar de todas as lesões que ela tem, né? Ela estava sempre sorrindo. Isso aqui foi o dia da minha consulta, né? E esse foi o depoimento da mãe na semana passada. 2 anos brigando por Estado, entender que a Mariana precisava de mais curativos e o que ganhava não servia mais e não dava nem para entrada. 15 dias após ela partir, eu recebo um telegrama para levar a receita atualizada que agora está liberado. Vou presa, ignoro ou choro. Impressiona como o sistema se preocupa com o cidadão. Esse é o depoimento da mãe pelo Facebook. A Mariana morreu dia 16 de setembro. Infelizmente, fez parte de uma estatística que a gente não queria apresentar, né? E eu fico pensando, quantos mais vão precisar morrer dessa forma? Quantos mais vão precisar sofrer como ela sofreu? À espera. Então, o que eu me propus a fazer aqui é mostrar que os nossos pacientes não têm tempo. Eles não podem ficar esperando o Estado se decidir, ou, puxa vida, será que o médico vai aprender ou não vai aprender? Eles vão a óbito. E doutora, para entender assim, o caso dela, porque ela estava recebendo algum tratamento. O que foi? Não, ela recebia pelo Estado. Eu queria Estado. saber se essa doença, de qualquer forma, ela tem esse... Não, ela ficou 2 anos sem receber nada. Uhum. Ela recebia pelo Estado, aí foi mudado o processo, porque o que mandavam para ela já não precisava mais. E aí foi mudado o processo. Mudar o tipo de curativo, é isso? Mudar o tipo de curativo e a quantidade, para menos. E aí ficou na decisão judicial e o Estado mandava para o juiz mandava para o Estado e esse paciente morreu. Ela foi desnutrindo, ela foi desnutrindo, ela foi aumentando o número das lesões. Por mais, ela vivia de bingo, né? A gente mandava os curativos, doava. Ela vivia de doação. Não tinha como não ficar com curativo, mas era a quantidade pequena. Ela fez uma infecção viral que a maioria dos nossos filhos já fizeram. Ela fez uma síndrome mão-pé-boca, que é um quadro viral super comum. Evoluiu para aumentaram as bolhas, diminuiu a imunidade, fez uma infecção generalizada, hepatite. Assim, 1 semana, foi uma coisa assim dramática. A mãe me ligando, os médicos lá de São Paulo tentando ajudar. Então, assim, além das lesões, tem outras complicações, vamos dizer assim, imunológicas, alguma coisa assim? Eles não têm imunidade baixa. Não tem? Não tem. Mas com essa pele, com essa barreira alterada, que entrar aqui vai penetrar. Entendi. Então o risco é esse. É essa pele chegar nesse estado como chegou essa menina. Os nossos lá no começo pacientes... você falou da desnutrição, mas é mais um recém-nascido.
é isso? Não, a desnutrição é por isso aqui. Eles perdem. Então sempre ela vai estar nessa... Se eles não têm um bom cuidado, sim. Entendi. O meu paciente que eu atendo desde os 3 anos, ele tem 17 anos agora, né? Lá em Blumenau. Ele recebe os produtos, tudo adequadamente. Ele nunca foi internado, ele nunca precisou de uma transfusão, né? Então, é um paciente... muda o curativo, porque agora ele cresceu, eu diminuí a quantidade de produtos que ele precisa. Infelizmente, ele ainda é judicializado. No estado lá de Santa Catarina também não dá, né? Eles não oferecem. Mas ele vai fazer faculdade, vai prestar vestibular agora, né? E ele não tem essas complicações. Tem, às vezes, alteração interna, porque não tem como você proteger totalmente. Já fez dilatação, fez cirurgia da mão, tudo mais. Mas ele é um menino que estuda, ele faz aula de música, ele toca na orquestra de Blumenau, né? Mas ele tem um atendimento... Esse seria o padrão ouro, né? O Miguel, que é o paciente que tem 5 anos, ele tem um padrão ouro de atendimento, né? É o que a gente... É utópico, talvez, mas assim, a gente tem que tentar lutar por isso. Está no protocolo de algum estado no país? Não? Nós estamos lutando nessas 3 áreas, né? Na informação com o profissional, a informação para o judiciário, e agora a gente está negociando com o Estado também. Mas tem algum estado que já conhece? Nós estamos na 3ª reunião com o governo federal, né? Estamos tentando fazer um protocolo de atendimento para padronizar federal, isso, pelo menos a maioria dos produtos. A maioria dos estados não oferece, né? O que eu sei no Ceará, eles oferecem. Na Bahia também tem, só que tem alguns ajustes, assim, né? Como isso já é mais antigo, foi feito antes do consenso e tudo mais. Por exemplo, na Bahia é um tipo só de curativo. E assim, para a gente conseguir tirar aquilo e oferecer, porque daí acaba encarecendo muito o Estado. Então, para a gente conseguir tirar isso ainda vai em tempo, né? Para oferecer as outras tecnologias que funcionam bem. No Ceará, não. No Ceará, ele tem uma equipe médica, o paciente nasce, já nos comunicaram, nós comunicamos a equipe, vai para o ambulatório, daí tem toda uma equipe multidisciplinar e o paciente já sai de lá com os produtos adequados. Pelo Estado. O Estado assume. Em algumas cidades de Santa Catarina, como são poucos pacientes, né? Também. Eu tenho um paciente de Guarani, único, né? Então lá o Estado oferece. O Estado não, o município. Então, em algumas áreas o município assume, que é bem raro, e a maioria é por judicialização mesmo. E aí tem, além de todo o estresse da doença, é o estresse dessa espera, né? Porque ela estava em São Paulo? Não, ela mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo, ela consultou comigo, em Santa Catarina, né? Mas ela mora em São Paulo. O processo todo é de lá. Desculpa, você falou no começo que nós, a gente tem os pacientes, a gente tinha no Brasil, Nós temos cadastrado 923 pela Debra, né? Isso, os pacientes são notificados. Aqui no Paraná são 50 agora, né? Atuais. Tem esses 3 que eu ainda não coloquei no cadastro. Mas pela estatística mundial, a gente ainda não conseguiu ainda chegar a esse número, mais ou menos 1.600, pela proporção mundial, né? Daí é mais ou menos isso. Qual é o custo? O custo mensal de um paciente de adolescente, como é o caso desse meu de 17 anos, 70, 80 mil reais por mês. Um recém-nascido é 25 a 30 mil. É menos do recém-nascido mesmo. Pelo tamanho, né? Superfície corporal. Mas aí, às vezes, esse custo varia. Por exemplo, quando ele chega na fase maior, lactente, que já está engatinhando, então ele vai precisar de mais curativos com espumas, né, para proteger o joelhinho. Na fase que está entrando na escola, eles vão cair mais, né? Aí vai chegar numa fase ali, como esse meu paciente que é adolescente, diminui a quantidade, porque ele já vai saber se cuidar. Vai passar por uma cirurgia, às vezes aumenta a quantidade de produtos, né? Quanto custa um curativo, assim, só para entender? Varia, assim. Essa placa, por exemplo, essa placa aqui de não aderente, dependendo do tamanho, vai de 300 a 900 reais. São placas caras. Eu não tenho tudo assim, ó. Na realidade, quem faz todo esse orçamento é a própria mãe, né? Porque daí o Estado, às vezes tem alguns estados que fazem o sequestramento de bens. Então a mãe vai lá, faz o orçamento nas empresas e apresenta para o juiz o orçamento e é onde ela vai comprar, né? Então é mais eles que sabem bem
essa parte dos valores certinho. O preço Mas nos não outros é. países, qual é? Não muda muito, o que muda aqui é o imposto. Então, assim, existem algumas ONGs que importam, né, os produtos. Às vezes chegam a fazer contrabando, assim, de pessoal vir traz na mala, uns negócios assim, sabe? Porque o custo aqui é alto, principalmente pelos impostos. Então, Até a carne. não sei de explicar assim. E essa fábrica que a senhora citou aqui em Custa em São Curitiba, Paulo. esse curativo em específico, ele substituiria parte desses outros? Ele tem uma ação muito diferente. Não substituiria todos, mas ele funciona muito bem, principalmente nessa fase neonatal. Essa fase em que as lesões são superficiais ainda e que não tem processo infeccioso. A resposta é ótima, é rápida, você até economiza nos outros curativos. Uma lesão, por exemplo, como do Miguel ali, que ele nasceu sem a parte da perninha, levaria assim 2-3 meses para cicatrizar, mesmo com os curativos não aderentes. Mas Né? Nesse caso leva um mês, às vezes. Esse começo de vida só. Não, pode. ser- Ele usa, o Miguel usa muito esse produto. Mas assim, às vezes a gente não pode direcionar, fazer uma lista fechada, assim. Às vezes o mesmo paciente com epidermólise, um paciente com a mesma doença, a mesma forma, um se adapta bem com um tipo de curativo, outro se adapta com o outro. Nós apresentamos para o governo na penúltima reunião que nós tivemos, nós fizemos uma lista, tudo baseado no consenso, de todos os produtos que nós temos, para que serve cada um, até eu posso disponibilizar para você. A gente coloca no grupo daí. Então, a espuma serve para isso. Então, temos tantas espumas. A membrana serve para tal coisa. Então, você consegue, às vezes, baseado naquela lista, padronizar alguns grupos de curativos. A gente não quer que ponha tudo porque realmente fica inviável para o Estado. Mas se o paciente tiver, sair dessa linha da gase vaselinada, nossa, vai ser um lucro para o paciente. Né? Haveria algum movimento da associação e dessa organização em solicitar uma avaliação da Conitec para a padronização? Nós estamos fazendo as reuniões com a Conitec, com o Dr. Denizar. Há 2 semanas atrás nós tivemos reunião com ele, com a Sociedade de Dermatologia, de Pediatria, de Neonatologia e com a Sociedade da Enfermagem, para organizar tanto o atendimento quanto essa parte do protocolo. Para solicitar a inclusão do produto. A inclusão, isso. É um tratamento Sim. de alto Esse é o nosso sonho de consumo, assim. Que o paciente nasça, a gente comunique o Ministério da Saúde ou quem está responsável por isso e a criança saia do hospital já com os produtos adequados. Não tem uma notificação obrigatória? Não hoje tem. em relação a isso? Não tem. Mas são coisas Isso é uma que das são coisas que nós estamos também batalhando para ter, porque nenhuma doença rara tem, né? Não é considerado obrigatório. Mas vocês não chegaram a apresentar ainda o formulário para incorporação na Conitec? Eles estão já trabalhando no protocolo desde Não, maio. São coisas distintas. Acho que o protocolo é uma coisa e o protocolo no nível federal São os dois. vem depois de uma incorporação. Eles estão trabalhando nessa parte. Agora, dia 7 ou 8 de outubro, não sei bem a data, vai abrir para consulta pública. Então já Já está, isso. E agora abre para consulta. Abre para consulta. Aí depois- Esse documento nós entregamos lá no início, nas primeiras reuniões. Então, eles estão estudando sobre, já receberam o consenso e tudo mais, né? Não sabe se foi já para a reunião de Conitec para essa avaliação? Já Já você está. vai para consulta? Já está. Tem uma equipe inteira trabalhando nisso, né? Então, a nossa esperança é que saia isso mesmo. Né? Porque, às vezes, assim, como eu falei, nós trabalhamos, a Débora trabalha com esse kit, a gente chama de kit borboletinha. Eu falo de borboletinha quando você já chegou, a primeira coisa que eu vi foi tua camiseta, né? A borboleta é o símbolo da epidermólise, né? Porque eles são chamados crianças com pele de asa de borboleta. Pela fragilidade da pele, desgrudou menor atrito, então a borboleta é o nosso símbolo, né? E a gente chama de kit borboletinha quando o bebê nasce. Nós mandamos esses informativos sobre o atendimento no recém-nascido, né? As orientações e tudo mais. Aí tem várias coberturas para diversas fases da ferida, né? E uma bonequinha em forma de borboleta que é para dar as boas-vindas para esse bebê.
E daí tem toda a orientação por trás, é uma equipe que fica por trás, muitas vezes não tem, nós temos uma equipe de voluntários em várias regiões do Brasil, mas nem em todo lugar a gente consegue. Então, às vezes é por telefone, é por WhatsApp, é online, assim que a gente consegue chegar no paciente, né? A senhora acha que precisa um centro específico que seja referência, ou a senhora acha que consegue sensibilizar do ponto de vista levar informação para os médicos para ficarem atentos ao diagnóstico e depois ao tratamento, ou é melhor... A ideia seria, assim, o centro de referência seria excelente, se fosse um país como a Áustria, né? O Brasil é um país continental, não tem como você tirar um paciente lá do Acre para consultar em São Paulo, né? Sim, nós temos 9 centros de referência para doenças raras no Brasil, né? Então a ideia é trabalhar nesses centros de referência. Eles existem. Por exemplo, em São Paulo é o Hospital das Clínicas, né? Só que o Hospital das Clínicas de São Paulo, os médicos são proibidos de prescrever essa medicação. Em São Paulo é um problema complicado lá, né? Eles não podem prescrever, vem ordem do Estado, proibido prescrever as coberturas especiais, porque se judicializar, quem vai arcar com o prejuízo é o hospital, não é o Estado, né? A Unicamp já teve várias complicações por causa disso. Então, os pacientes usam gás vaselinado. Então, eles internam, eles usam gás vaselinado. Aí, eles ficam 3, 4 meses internados. Aí, fazem uma infecção e vão ao óbito, né? Então, assim, e lá é o centro de referência. Então, quando nasce, eles mandam para o hospital. E aí, esse centro de referência tem que ser capacitado para receber um paciente com EB. Esse é uma outra conversa que nós estamos tendo com o Estado, com o Ministério da Saúde também. O diagnóstico não é difícil, né? O diagnóstico é visual, né? Aí o que fica difícil às vezes é você classificar em simples, distrófica ou juncional. Isso vai pela evolução. Mas o recém-nascido a gente trata sempre como uma doença grave. A gente procura considerar como sendo ou a juncional ou a distrófica. Depois, se acaba evoluindo para aquela segunda, é melhor. Mas a gente trata sempre como tal. O que existe incorporado para tratamento de queimados, tem alguma parte dos produtos que possa ser aproveitada para o tratamento? Isso, é bem importante falar isso, porque como a gente fala em bolhas, a gente já associa todas as doenças bolhosas, né? Então, o paciente antigamente era tratado como um grande queimado. E nem todo produto que se usa para queimado pode ser usado para epidermólise. Tudo que se usa para epidermólise pode usar para queimado. Então, às vezes, assim, chegava num hospital de referência para queimados, né? Vamos usar um hidrocoloide. O hidrocoloide, que é muito bom para queimado, adere naquele paciente de uma forma tal que você tem que ir para centro cirúrgico retirar. Então, vamos usar aquela membrana que estão experimentando na universidade e tal. Colocava e acabava grudando, né? E às vezes Mas o problema... tem alguns produtos que podem. E daí é incomum. Né? Dá para aproveitar. Eu não estou fazendo propaganda de empresa, tá? Mas é que essa membrana de celulose é usada para grandes queimados e se usa, foi desenvolvido para os queimados e acabou funcionando também para EB, né? Mas mais fácil, não fica? alguns Incorporado para queimado. aí Mas não tem essas mudanças no nível hospitalar, né? hospitalar, não para o estado. E aqui a gente está falando... tratamento em casa, né? Não, são coisas distintas. Às vezes acontece assim, de ter o produto, o paciente, o médico tem o produto, mas não sabe usar. Então tem tudo isso, toda essa capacitação que a gente tem que fazer também. Às vezes é um produto bom, funciona bem, e eles colocam e não sabem tirar. Aí na hora que tira, traumatiza mais, esse produto não presta, não vou usar mais. Então tem tudo isso, por isso que é importante a capacitação desses centros de referência, né? E a ideia não é nem tanto só o centro de referência, a gente precisa capacitar a unidade de saúde que está do lado, né? Essa reunião que nós tivemos agora, 2 semanas, eu não lembro o nome da pessoa lá, mas ela é responsável pela atenção básica no Brasil. E foi uma das pessoas que nós mais conversamos, porque... às vezes o paciente recebe alta lá no interior de São Paulo, né? Ele tem que se deslocar até o HC de São Paulo, é uma viagem de 4, 5 horas para fazer o atendimento que não vai ser bem feito ainda, né? Então a gente às vezes treina aquela enfermeira que está ali do lado da casa da mãe, vai lá para ajudar nas trocas. E é o pai e a mãe que são capacitados normalmente para fazer, né, a troca. Então o ideal é que esse paciente fique ali no seu sítio mesmo, né?
E às vezes acontece, a criança está lá com uma dor de ouvido. O médico da unidade de saúde não atende. Vai para o Hospital das Clínicas, que lá é referência. Eu não atendo epidermólise. Sabe? Então, assim, é um paciente que tem outras doenças, precisa do atendimento médico. Então, a gente se dispõe, fala com o médico, orienta. Um quadro viral, exantema viral, eles não atendem. Aí mandam para o hospital de referência. Acho que isso é outra... Isso aumenta custo também, né? Aumenta custo e aumenta a morbidade. E o estresse. Sim, eles vão dentro de uma ambulância sem ar-condicionado, né? Chegam lá cheio de bolha, aí chega no HC eles internam. Então, é complicado. Acho que também ressaltar das ONGs que são sérias, aquelas que não são também. Né? Oi? Das ONGs que são sérias, das que não são tão sérias. Isso é... Por ser uma doença extremamente grave, né, o pai, a família está muito fragilizada. Então, quem vier oferecendo ajuda, eles aceitam. Né? Então, o que eu tenho visto muito pelo Brasil, assim, algumas empresas agora já diminuiu bastante com a atividade das associações regionais e da Debra, né, monitorando tudo isso. Mas acontecia, o paciente nascia, a empresa já ia com o advogado da empresa. Só uma, né? Ó, só pode ser esse curativo, se você não usar esse, vai dar câncer, né? Imagina, a mãe com um bebezinho cheio de ferida, lógico que ela ia aceitar. Daí chegava lá pro médico que não entendia da doença, eu preciso que você passe isso. O médico não quer nem saber de ver aquela criança com bolha, vai lá, faz, carimba e manda. Aí vai lá, 200 placas de curativo por mês. Para quê? Uma criança daquela idade não vai usar. Mas a empresa mandou, lá por trás tem a empresa. Isso está diminuindo. Lá em Santa Catarina a gente praticamente zerou isso aí, né? Mas eu estava falando pro Dr. Isaac. Quando eu comecei a trabalhar, eu peguei um processo, tinha 40 frascos de AGE para um recém-nascido, para ele usar por mês, né? Por coincidência, esse AGE era produzido pela enfermeira que mandou prescrever. Estranho, né? 40 frascos, nem que se a criança bebesse aquilo, ela ia usar tudo aquilo, né? A gente não usa mais AGE para tratar feridas com EB, né? Tirei aquilo. Então, tinha processo de mais de R$1 milhão. Era absurdo, assim, né? Eles faziam processo para 4 anos. Aí o advogado entrava com o processo e ficava lá, a criança ficava recebendo 4 anos aquela mesma quantidade de curativos. Que foi um dos casos da Mariana, era isso, né? Ela tinha aquele processo fixo. De repente a menina começou a crescer, não precisava mais daquele. E aí quando ela tentou entrar, acabou o processo. Eles não conseguiram mais nada, né? E aí os pacientes têm medo de entrar com o processo adequado, tem medo de perder. Aí eles, eu preciso só de 60, mas eu vou pedir 120, porque vai que o Estado não compra, sabe? Então eles acabam tendo um pensamento errado, né? Então acaba onerando o Estado, acaba desperdiçando material, o paciente não precisa. E aí, quando chega com o médico que está capacitado e tal, não, você não vai ocupar isso aí, então vamos usar tanto. E a gente consegue convencer, né? Mas tudo isso vai da educação, né? Existem essas ONGs, como ele falou, existem ONGs que eles entram com o processo em nome do paciente, né? Abrem uma conta e aí eles dão o curativo para o paciente, assim. Aí você vai olhar o presidente da ONG, que não tem nada a ver com a epidermólise, não tem parente, não tem nada, tem um carro do ano, que era uma cabeleireira, de repente está com uma, sabe? Eu recebi de doação. Não existe isso, sabe? A gente tem visto muita gente enriquecendo às custas da tristeza alheia. Assim. E isso deixa a gente indignado, né? Que a EB é herdada de ambos os pais que têm EB ou que são portadores de um gene de EB com mutação. Tem algum exame que dá para fazer para ver se é portador? Para saber o diagnóstico definitivo é um mapeamento genético, né? Como é uma forma hereditária, as formas simples, um dos pais tem o gene, ou pode ocorrer uma mutação na hora da gestação, né, que é a forma dominante. A forma recessiva, que é a distrófica, recessiva, juncional, que é o que o Miguel tem, os dois pais têm o gene alterado. Então, mas quando... eles não sabiam? Não sabia. Assim, é uma loteria conhecer... Eu tenho um paciente que a mãe veio do Maranhão, engravidou em Blumenau, e ele nasceu com a forma recessiva. Quer dizer, trouxe o gene de lá, né?
Então, isso a gente não sabe. Mas, assim, quando já tem casos, você pode fazer um mapeamento daí da família e ver se aí é para aconselhamento genético de outras pessoas da família. Isso pode acontecer. Que daí também você já pega outros tipos de... Sim. É o mapeamento que é o diagnóstico, realmente, né? Que é outro problema, porque, em média, o mapeamento custa 4 a 10 mil reais. Pela associação, nós conseguimos 100 pacientes com um projeto que nós fizemos, apresentamos com a Universidade da França. Então, nós conseguimos que os recém-nascidos, até 5 anos de idade, nós conseguimos mapear esses pacientes. Então, tem 100. A Universidade do Rio Grande do Sul mapeou mais 150. De São Paulo também tem mais ou menos uns 200 pacientes mapeados. Então, a gente vai aproveitando as teses de doutorado e tudo mais para conseguir. Que daí acaba sendo gratuito para os pacientes. Acho que a conversa fica aberta, né? Aqui é o endereço da Débora. A Eliana colocou também o da Associação daqui do Paraná, né? Aqui tem as nossas redes sociais. Esse é o meu telefone, a gente brinca que é o 0800 da Débora, porque tudo que acontece acaba saindo para mim mesmo, né? Nós temos toda essa rede de profissionais que daí a gente acaba direcionando, né? O mês de outubro é o mês de divulgação da epidermólise, por isso que quem me chamar para falar de epidermólise eu estou dentro, né? E nós fazemos, sabe impressa, Eliana? Nós fazemos a campanha, depois se vocês puderem, eu vou pedir ajuda. A gente faz a campanha Vire do Avesso, né? Essa campanha surgiu no Reino Unido, na Débora do Reino Unido, e aí nós imitamos, né? Todas as pessoas que já de alguma forma ouviram falar de epidermólise, a gente pede para participar dessas campanhas nas redes sociais, né? O porquê do Vire do Avesso. Então, como o atrito mínimo desenvolve bolhas, esses recém-nascidos eles usam a roupa do avesso, né? Pelo menos durante o primeiro ano de vida, porque a etiqueta, a costura, os botõezinhos fazem bolha. Então, uma maneira da gente se solidarizar essas crianças, né, é usar a roupa do avesso, tirar uma foto, colocar a roupa do avesso, tirar uma foto e colocar na rede social. Aí aquela pessoa lá, o teu amigo da rede social vai dizer, nossa, por que você está do avesso, né? Não, porque tem uma doença tal. Então é uma maneira da gente justificar a informação, né? Não só para os profissionais de saúde, mas para a população em geral. Porque além de tudo isso, da dor, do problema econômico e tudo mais, esses pacientes sofrem muito preconceito, né? A doença está na pele. Então, vai no supermercado, vai no shopping, as pessoas mudam de lugar. Essas crianças são impedidas de frequentar a escola, porque os pais se sentem desconfortáveis com aquela criança toda enfaixada, né? Então, a divulgação nesse momento de outubro é para acabar com o preconceito. Então, se vocês puderem, depois no final, para a gente tirar uma fotinho, eu coloco com todo mundo, assim, né? Onde eu vou, eu levo o cartazinho para a gente poder divulgar o máximo que pode, assim, né? Instagram e Facebook. Uma maneira da gente alcançar com os braços que a gente não tem muito, né? Que é curto, em todo o local aí. Tá bom? Obrigada.